Semana passada, eu vim a essa tribuna e trouxe ao povo brasileiro, os ouvintes da Rádio Senado, TV Senado, um quadro do nosso cenário econômico atual. Praticamente uma prestação de conta do primeiro semestre de 2015 deste governo. Eu resolvi fazer uma síntese desse discurso, que eu achei de bom alvitre e de muita relevância, para trazer essas informações novamente ao nosso povo, para saber exatamente como é que está as finanças do nosso país. E aqui, então, eu quero começar, senhor presidente. Começar dizendo que um governo, como diz o grande estadista Fernando Henrique Cardoso, que neste mundo a gente perde e ganha, principalmente popularidade, o político perde e ganha. Agora, uma coisa que você não recupera é a credibilidade. E o governo Dilma, na última pesquisa do Datafolha, ela está com 71% de reprovação. E isto poderia dizer que é uma das causas maiores desse desastre da nossa economia brasileira. Inflação. Inflação é um grande dragão que perturba qualquer governo. E esse governo ele só tem uma forma de acabar com esta inflação, que hoje já bate a casa dos 2 dígitos. Este remédio usado por esse governo é a taxa de juros, a Selic, que hoje se encontra em 14,25%. Esse remédio é extremamente danoso a qualquer economia. E eu sempre dei um exemplo dos Estados Unidos, que em dezembro de 2007 tinha uma taxa de 4,25%. Em 2008, quando aconteceu a bolha, o presidente convidou os empresários e falou: nós precisamos produzir. Os empresários disseram: mas com essa taxa não dá para produzir. O governo, então, no final do ano, estava com a taxa de 0,25%, e essa taxa está até hoje, depois de 6 anos, e os Estados Unidos está aí com a perspectiva de crescimento na ordem de 3%. E o nosso país com a retração praticamente de 2%, segundo os jornais. Então, este remédio chamado aumento da taxa de juro, isto aqui é uma marcha ré na nossa economia. Evidentemente que com a elevação da taxa de juro, o consumidor tem perda de compra. O dinheiro sai do mercado. E o jornal disse agora recentemente, 16 bilhões de perda de capacidade de consumo das famílias. 16 bilhões por mês, uma queda de 6%. Retração no PIB. Está se falando numa retração em torno de 2%, mas já tem alguns jornalistas dizendo que nós podemos chegar até 2,8%, enquanto o mundo cresce 3%. Desemprego. O PEA disse que hoje no Brasil nós temos algo em torno de 100 milhões de pessoas aptas ao trabalho. Somente neste primeiro semestre o Brasil perdeu 345 mil empregos, isto de carteira assinada. Uma taxa de 13,2% na região metropolitana de São Paulo. 10 milhões de jovens do NEM que estão desempregados. 9.300.000 hoje vivendo no seguro-desemprego. Era 5,1 em 2003.
A taxa de desemprego de 15,7% entre os jovens de 16 a 29 anos, segundo o IBGE. Este aqui, para mim, é o grande problema desse governo e desse país e do nosso povo. O desemprego. Esse desemprego, que eu já falei algumas vezes aqui, senhor presidente, que o governo disse ao longo dos anos sobre pleno emprego, era um pleno engodo, plena enganação ao povo brasileiro. Hoje, se nós pegarmos detalhadamente a taxa de desemprego de quem tem carteira assinada, pegar esses nem, que são 10 milhões de jovens que nem trabalham e nem estudam, 10 milhões, pegar mais 9,3 milhões de quem está no seguro-desemprego, pegar aqueles que têm carteira assinada, mas que procurou emprego dentro de 30 dias e não conseguiu encontrar o emprego, na estatística ele aparece como desalentado e não como desempregado. Lamentavelmente, eu já fiz esse desafio aqui nessa tribuna, lamentavelmente o desemprego hoje no Brasil é acima de 20% e não 10%. Contas públicas. Em 2014, houve um rombo de 32 bilhões de reais nas contas do setor público, que depois foi maquiado por aquele PLN 36 e aconteceu-se um superávit, ou seja, usaram um martelo para fechar uma contabilidade. Déficit primário, tão somente nesses 6 meses, 1,6 bilhões de reais do governo federal no primeiro semestre de 2015. Sendo que a previsão do governo é que nós teríamos, em 2015, um superávit primário de 66 bilhões. Ou seja, o primeiro semestre nós tivemos um déficit de 1,6 bilhões de reais. Ou seja, quando é que nós vamos alcançar esse superávit primário esse ano? Jamais. Pelo contrário, eu acho que esse déficit primário, tomara que ele não chegue a esses 66 bilhões que o governo disse que seria um superávit primário. Mas, na verdade, será, lamentavelmente, um grande superávit primário. Somente em junho, houve um rombo de quase 10 bilhões de reais nas contas públicas. O governo gasta muito e gasta mal, e eu tenho dito isso a vida inteira. Corte de 36% nos investimentos públicos em relação ao ano passado. Pagamento de juros da dívida pública. Pouca gente sabe disso. Só nesses 6 primeiros meses do ano, nesse primeiro semestre, o governo gastou 225 bilhões de reais com juros da dívida pública. 225 bilhões. Deve chegar no final do ano com um pagamento de juros da dívida pública em torno de 500 bilhões de reais. Isso vai somar mais de 50% da nossa receita líquida. E, para o ano, já está se falando de 417 bilhões. Mas aqui nós temos o swap cambial, que eu vou dizer daqui a pouco, que vai, então, ao invés de 417, deve chegar aos 500 bilhões de reais, lamentavelmente. Portanto, esse déficit total do governo deverá chegar a 8,5% do PIB brasileiro, das nossas riquezas. A nossa dívida pública bruta já bateu e ultrapassou a casa dos 4 trilhões de reais. Em 2003, não chegava a 1 trilhão de reais. Aqui está o grande desastre desse governo. Presidente Lula, eu tenho dito que toda a culpa, senadora Luiz, a culpa de todo esse desastre tem um nome. Essa culpa é de Luiz Inácio Lula da Silva. Senador Ataídes, o seu tempo regimental esgotou, mas essa presidência vai lhe conceder mais 5 minutos. É porque o senador Cristóvão e o senador Aloysio gostariam de usar a tribuna antes do início da ordem do dia. Então terá mais 5 minutos. Eu vou ser mais breve. Em 2003, o Lula chegou e encontrou os caixas lotados de dinheiro.
Por isso que ele diz que 2008 era uma marolinha. O que ele pensava, ele poderia até ter falado que seria um banzeirinho, porque ele estava com 4 trilhões de reais na mão para gastar, e ele gastou esse dinheiro. E agora a conta está aí na mão do povo brasileiro. Swap cambial. Somente nesses 6 primeiros meses, o governo gastou 57 bilhões de juros com o swap cambial. Aqui nós precisávamos de tempo para explicar para o povo que ainda não sabe o que é o swap cambial. É essa troca de risco, é esse aumento do dólar, que ele é flutuante, e aí o governo então quer interferir no dólar, e aí ele compra dólar mais caro e vende mais barato. E essa diferença, somente nesse semestre, somou 57 bilhões de reais. E no final do ano deve ultrapassar os 100 bilhões de reais. E isto aqui é juro que compõe as contas do governo. E isto aqui é muito grave. E se continuar, acredito que o governo vai fazer uso das nossas reservas cambiais, que hoje é algo em torno de 370 bilhões de dólares. E se meter a mão nesse dinheiro, aí sim, aí o risco Brasil desaba. Balança comercial. Nós tivemos um resultado na balança comercial. Não porque a nossa balança foi maravilhosa, não. É porque o nosso dinheiro desvalorizou. O PPE, esse plano que está chegando aqui na casa, que eu já tenho criticado, de proteção ao emprego, que será mantido pelo FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, isto é mais uma enganação. Reduzir essa carga horária de 40 para 30 e essa perda, 15%, a perda do trabalhador, será mantido pelo FAT. Meu Jesus amado. Eles não sabem o que estão fazendo, senador Aloysio. Essa história do PPE, não sabe o que estão fazendo. Até porque o FAT, o Fundo de Amparo do Trabalhador, não tem um centavo. Emprestou 200 bilhões para o BNDES com juros, com taxa de equalização, ou seja, TJLP menos 1%. O abono salarial que foi suspenso porque o FAT não tem dinheiro, agora vai bancar todo o trabalhador brasileiro, 15%. Isso é uma brincadeira de mau gosto. Isso é uma irresponsabilidade. O FAT está tudo emprestado para o BNDES. Queda na arrecadação. Tivemos uma perda de arrecadação somente nesse mês de 122 bilhões de reais. Perda de poupança. Tivemos uma perda de poupança de 40 bilhões 995 milhões de reais. Por isto é que a construção civil, o mercado imobiliário está aí desempregando todo mundo. Esse governo é inimigo do trabalhador. É inimigo do trabalhador. E essa perda de poupança, esse dinheiro que foi retirado, ele não volta mais. Isso aqui são pequenos investidores que estão tirando esse dinheiro da poupança para comer, para pagar onde? Pagar energia, pagar água. Cortes na saúde. Cortou 13 bilhões na saúde, cortou 10 bilhões na educação, nessa pátria educadora, senador Cristóvão. Como é que corta dinheiro da saúde e como é que corta dinheiro da educação? Me explica. Dívida do Brasil. O Brasil está devendo até para a ONU. Está devendo para a ONU 873 milhões de reais, deixou de pagar a ONU. Aumento de 75%. Eu tenho dito aqui a solução, estou terminando, senhor presidente. A solução para isso aqui é equilibrar as contas públicas. Equilibrar as contas públicas. Não se pode gastar mais do que se ganha. Tem que cortar esses 39 ministérios. Nós temos quase 26 mil cargos de comissionado nesse país. Nós temos que reduzir essa taxa de juros e acabar com esse câncer que eu disse aqui em 2011, esse câncer em estado de metástase chamado de corrupção. Só que é o seguinte, hoje
presidente. Hoje eu percebo que não adianta mais equilibrar as contas, não adianta mais baixar a taxa de juros. É tarde. O Brasil hoje só tem uma saída, tirar o PT do governo. Essa é a única saída que o povo brasileiro tem. Tirar a presidente Dilma da presidência e aproveitar e levar esse cidadão chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Muito obrigado, senhor presidente.